Atualmente, eu estou recebendo uma renda mensal proveniente dos meus fundos imobiliários, que se tudo der errado, né, na minha vida, como autônomo, pintor, né, se caso não aparecer serviço para mim, se caso eu cair de moto, se porventura eu quebro uma perna, essa renda mensal, ela consegue pelo menos suprir as minhas necessidades básicas aqui da minha casa. Então foi exatamente pensando dessa forma, né, investindo em fundos imobiliários. Eu sei que tem muita gente que pode pensar que fundos imobiliários é furada, né? Ainda mais que a taxa Selic está lá em 15%. Só que se a gente parar para pensar e analisar de forma racional, a gente consegue perceber que os fundos imobiliários, quando a gente escolhe da melhor forma possível, né, em setor perenes, em setor que vai corrigir a inflação, ao longo do tempo, ele tende sim a corrigir a inflação. E foi exatamente pensando nessa situação, né, principalmente quando a gente é autônomo, se caso você que seja autônomo aí, você com certeza vai se identificar mais com esse vídeo. Por quê? A gente que é autônomo, a gente não tem uma segurança, certo? O CLT ainda ele tem uma segurança. Se caso ele ficar desempregado hoje, ainda ele tem lá os 4, 5 meses ainda de recebimento, né? De pelo menos um salário mínimo. Então isso proporciona para ele uma segurança maior. Para a gente que é autônomo, a gente não tem essa segurança. Não tem. E foi exatamente pensando nessas possibilidades, né, que pode acontecer com a nossa vida, que eu pensei, né, eu preciso ter pelo menos ali alguma renda que me banca pelo menos os meus custos fixos aqui da minha casa, né? Pelo menos o básico ali, como água, luz, internet, uma alimentação, né? Pelo menos isso eu preciso ter garantido. E foi exatamente isso que me fez a investir em fundos imobiliários. Hoje, eu recebo algo em torno de 1.350 a 1.400 reais de fundos imobiliários e que me gera uma renda mensalmente, né? Todo mês pinga na minha conta. E, e o interessante, né, que eu precisei investir 150 mil reais. Aí muita gente pode pensar, não, mas 150 mil é muito dinheiro. Mas pensa para você ver, pessoal. Hoje, com 150 mil, você não consegue comprar um apartamento aí, sabe? E se caso você compra, é um apartamento muito pequeno, mais simples, né? Muitas das vezes você vai alugar esse apartamento. O inquilino pode não te pagar, né? Às vezes vai ter gasto com manutenção, essas coisas. Então, se você for levar ao pé da letra, 150 mil para você receber 1.350 a 1.400, dá algo em torno aí de 11% ao ano. Então, eu estou tendo uma rentabilidade de 11% ao ano livre de imposto de renda. Aí muita gente vai falar, né? Não, mas e a taxa Selic? A taxa Selic está lá em 15%. Mas a gente precisa levar em consideração que a taxa Selic ela não vai ficar em 15% o resto da vida. Né? Uma hora ela vai cair. E é exatamente nesse ponto que quem está investindo em renda fixa, para quem não conhece tanto de fundo imobiliário, ações, vai migrar o seu investimento para os fundos imobiliários. Mas só que quando eles migrarem, né, os fundos já vão ter subido. Então essa é a lógica, né? Quando você investe em fundos imobiliários, quando a Selic está alta, que é o momento ideal. Depois que a Selic cai, né, os fundos já vão ter ficado caros em relação ao seu preço patrimonial. E o mais interessante, né, quando você investe em fundos imobiliários, é que você consegue travar o seu rendimento ali naquela porcentagem. Vamos supor, né, que você compra um fundo imobiliário que esteja pagando 12, 13% ao ano. Quando a Selic cair, o valor do fundo vai subir, o valor patrimonial dele, né, o valor da cota. Aí com isso, né, você não vai conseguir comprar por aquele preço que estava em antes. Aí o que acontece? Quando o valor sobe, você vai pagar mais caro, o seu dividend yield vai diminuir. Aí vamos supor que a Selic está lá em 7, 6%. Aquele fundo imobiliário, o dividend yield dele já vai estar bem mais baixo, né? Vai estar algo em torno lá de 7, 6%.
Então, quando você investe em fundos imobiliários pensando nessa lógica, você trava o seu rendimento, né? Igual eu travei o meu rendimento aqui em 11, 12% em alguns fundos imobiliários que eu tenho, e vai ser eternamente, né? E o interessante também que os fundos de tijolo, ele tende a corrigir pela inflação. Por quê? A maioria dos aluguéis, a maioria dos contratos é feito com a correção do IGPM. E todo ano o IGPM tem uma correção. Se a gente puxar o histórico, né, de 10 anos, o IGPM sempre teve uma correção ainda acima da inflação. Então, ao longo dos anos, a gente vai conseguir, né, repassar. Então, ao longo dos anos, a gente vai conseguir ter um rendimento acima da inflação com os fundos imobiliários. Então foi por causa disso, né, que eu investi uma certa quantia de valor em fundos imobiliários. Foi pensando exatamente nisso, nessa estratégia, e também, né, para eu ter uma garantia de uma segunda fonte de renda. Então, esse é o meu racional, esse é a minha lógica por trás de estar investindo em bons fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, se inscreva no canal, que a intenção desse canal é mostrar, né, principalmente para os autônomos, que a gente consegue garantir uma renda sem depender do governo, beleza?